Você dirige todo dia? Ou pega carona com alguém? Bom, não dá para ser um bom motorista sem saber as leis de trânsito, né? Conexão OAB vai falar justamente disso, sobre a legislação que rege o nosso trânsito para ajudar você a ser um bom motorista ou um melhor motorista. Quem está aqui com a gente é o advogado Renato Acerra, também é radialista e professor, e vai ajudar a fazer um resumo do que a gente precisa saber de mais importante, porque é muita coisa, né? Sem dúvida, Carolina. Obrigado, primeiramente, por estar aqui hoje, compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu estudo em relação a isso. Quero agradecer também o doutor Nuno Garcia, que é o presidente da OAB de Botucatu, que ele me deu o privilégio de ser um coordenador. Existe uma comissão de assuntos e estudos relacionados ao trânsito da OAB Botucatu, para participar no caso aqui com essa conexão OAB ao público, passar um pouco do que a gente estuda, do que a gente vê. O assunto é extenso, muito extenso. Tenho certeza absoluta que nós não vamos hoje falar sobre tudo. Inclusive na sua introdução, você falou, você dirige, você pega carona, mas nós vamos falar também que o artigo 1º, no caso da Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o seguinte: o trânsito, ele regula as vias de pessoas, veículos e animais. Tá? Então nós deparamos, eu sempre penso assim, quando a gente sai de casa, nós já estamos envolto ao trânsito. De todas as legislações que existem no Brasil, o que seria o direito propriamente dito? As normas que regulam a vida em sociedade. Ele rege a vida em sociedade. E o de trânsito, voltado ao trânsito. Então, o que acontece? Eu trago essa situação das normas que regem para o trânsito e nós que deparamos com isso no dia a dia. E nós cometemos infrações todos os dias, Carolina. Eu vou falar várias aqui no decorrer do nosso bate-papo. Eu cometo, você comete, qualquer um comete, o nosso público comete, porque a lei de trânsito é uma situação engraçada também. Eu falo engraçado, é um termo assim. O legislador ele está prevendo, uma lei para punir aquele que não quer se cuidar. É uma segurança, na verdade, a lei de trânsito, né? Sim, porque olha, veja bem, eu vou dar um exemplo para você quando eu falo de não se cuidar e o legislador vem punir porque você não quer se cuidar. O motociclista, ele precisa usar o capacete. Então o legislador, ele previu uma lei obrigando você a usar um capacete. Mas para quê? Para que você se proteja. Aí vem uma outra situação na lei que eu falo do capacete, o uso do capacete, o uso da viseira. Você tem que usar a viseira, mas para quê? Para proteger seu olho. Então, o fato de você não querer usar, para o seu bem, você está o quê? Se cuidando. Se eu pegar um cisco, um inseto no meu olho, eu posso até ficar cego. Mas o legislador, ele vem para, às vezes, punir você, porque você não quer se cuidar. Olha que situação que então chega o Código de Trânsito. Vai por terra um pouco quem tem aquela ideia de que lei de trânsito é só para dar multa ou é para proibir tudo. Na verdade, é visando a segurança da própria pessoa e de quem está envolvido no trânsito. Exatamente, exatamente. Olha, existe um jargão que muito se ouve, muito se escuta, que é a indústria da multa. Não é. Se você parar para pensar, não é. E eu convido qualquer um, convido você, Carolina, convido qualquer um do que estão nos assistindo, para em uma esquina movimentada na cidade de Botucatu. E preste atenção no trânsito. Quantas infrações acontecem em coisas de minuto. Olha, eu estava vindo aqui agora, tem um estacionamento aqui na João Passo, parei meu carro, na hora que eu estava descendo, uma pessoa estava entrando nesse estacionamento. Primeira infração, não deu seta. Segunda, ele estava sem o cinto de segurança. E terceiro, ele estava falando no celular. Nossa, já pegou em uma só um monte de coisa. Eu olhei e falei assim, ele vai ser exemplo hoje na minha entrevista. Esse é um caso que eu estou falando para você. Um outro mesmo caso, posso citar agora, que vindo para cá, eu estava vindo no caminho, mão minha de direção, veio um carro na contramão. E eu comecei a dar sinal de luz, falando, olha, dei o sinal.
A pessoa do tipo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, existe, né, num jargão também popular que fala o seguinte, a lei de Gerson, né? Tem muitos que querem levar vantagem, andar na contramão, estacionar em local proibido, vaga de idoso, vaga de deficiente. Andar acima da velocidade. Esse vai ser o assunto nosso. E interessante você falar que hoje mesmo você viu essas infrações, enfim, são coisas leves, mas isso causa acidentes, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde, segundo um relatório que ela fez, o Brasil aparece em 5º lugar entre os países recordistas em morte de trânsito. Então, tem muita coisa a ser feita ainda. Muita coisa a ser feita, tá? Eu trouxe aqui alguns dados, até tem uma colinha aqui de uns dados estatísticos, tá? É importante trazer. Mas uma coisa que eu falo para você, inclusive eu compartilhei no meu Instagram, alguém pode depois verificar lá, Nelson Mandela, né? Nobel da Paz, né? O detentor de um título Nobel da Paz, ele dizia o seguinte, a educação é uma arma mais poderosa que o povo pode ter para transformar o mundo. Aí eu falo o seguinte, que eu compartilho essas palavras dele, eu parafraseio essas palavras dele, trago para o nosso mundo do trânsito, porque duas situações, nós podemos usar essa palavra educação em duplo sentido. A educação propriamente dita daquele que ele é educado, olha, você ensinar a ele como deve ser feito. Isso é feito aonde? Na autoescola. Ele aprende. Uma criança hoje, ela já, né, ela cresce, ela nasce, ela cresce, verificando, ela é ensinado a ela todas as normas de trânsito. Tá? E o segundo ponto que eu falo que dá para usar em duplo sentido a palavra educação, é o condutor do veículo ser mais educado no sentido de respeitar, de utilizar a via pública da maneira correta, respeitando o seu próximo, respeitando aquele que está conduzindo o outro veículo, respeitando o pedestre. Então, assim, quando você fala, como você citou da Organização Mundial da Saúde, eu trouxe uns dados aqui, olha, que no Brasil, um ranking da Polícia Rodoviária Federal aponta a falta de atenção do motorista como a primeira. Tá? Ele é responsável por 30,8% dos acidentes. Tá? Então, esse é o que é? A falta de atenção. Em seguida, o excesso de velocidade. Tá? Excesso de velocidade, 21,9%. Ingestão de álcool, 15,6%. E depois nós temos a desobediência à sinalização, 10%. E por fim, ultrapassagens indevidas, 9,3%. Ou seja, a legislação precisa cumprir. E é aí que eu falo para você, quando eu citei aqui que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo, e também nós podemos usar isso para mudar o trânsito, é só seguir a legislação. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês, ser impositivo, falar, não, tem que ser assim. Não é. A lei existe. O legislador, quando ele veio, preveu e fez a legislação, os artigos do Código de Trânsito Brasileiro, não foi para punir a Carolina, não foi para punir o Renato, não foi. Ele precisa de normas para orientar um trânsito, tá? Só que ele chega a um ponto que ele é obrigado a punir aqueles que não estão cumprindo. Justamente para disciplinar. Perfeito, palavra perfeita, disciplinar. Então, Carolina, quando você conversa com alguém e fala assim, não, esses radares, Bolsonaro, vou ser obrigado a citar, tá? Longe do viés político aqui, não estou falando de política. São medidas que estão sendo falado, discutidas está inventado, agora. ele está discutindo um projeto que ele tem apresentado, quando ele quer tirar o radar. Então aí muitos falam assim, não, radar é uma indústria da multa. Aí eu falo o seguinte para você, você entra numa rodovia, a rodovia fala 120 km por hora. Você está andando a 130, 135, você foi multado por um radar. É a indústria da multa? Ou você estava cometendo algo errado? Você estava cometendo uma infração? Bom, e como a gente está falando de legislação e muito das infrações, né? Então vamos falar algumas regras que seriam importantes as pessoas saberem. As leis que regulamentam o trânsito, elas se encontram no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, né? Mas ele tem mais de 300 artigos, então, enfim, o que é mais importante da gente saber dele?
Carolina, tem até mais do que 300, tá? Tem aproximadamente 341, se eu não me falar, for muito errado com você. Logo em seguida, nós temos várias resoluções, tá? Existem resoluções em relação ao trânsito. O trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei, o número dela é 9.503, desde 1997. Foi a terceira edição no Brasil em relação a essas leis. E já existe em tramitação aí um estudo para que já saia a quarta. Porque tem mudado muito o volume, o aumento de veículos, tá? Os hábitos também acabam influenciando, né? Muito, muito, muito. Então, assim, se nós pegarmos falarmos do trânsito, em relação a diminuir os acidentes, eu acho que só a gente parar e analisar essa estatística que a Polícia Rodoviária Federal traz. E relembrando, vamos Vamos falar lá, de novo? olha, vamos lá. Falta de atenção. Falta de né? atenção do motorista como a primeira. Pronto, tá aí, falta de atenção. O motorista não presta atenção no que ele está fazendo. Tá? Ele está dirigindo hoje, né, devido a esse corre-corre da nossa vida, às vezes Celular, você está às vezes, né? Eu ia falar do celular também, mas assim, você está pensando no filho que está na escola, você está pensando, você briga com o namorado, com a namorada, você está pensando naquilo, é um parente que está doente, é o seu negócio, a sua empresa, ou o professor que vai dar aula está pensando na matéria, enfim, a sua cabeça, né, o ser humano ele tem essa situação, que é mais para o lado psicológico, não vou entrar nesse mérito, mas de ficar pensando. Então, de repente, ele está dirigindo e não está prestando atenção naquilo que ele deveria prestar atenção, que é atenção ao trânsito. E aí, quando eu falar de atenção, é várias coisas. É um cachorro que pode cruzar a pista, é um carro que está vindo desgovernado. E aí, como você estava falando... Uma brecada mais rápida, rápido qualquer do carro coisa, da frente, né? Nós podemos aqui exemplificar várias situações. Aí nós temos também, como você falou, a pessoa acaba se distraindo com o quê? O bendito celular, né? Hoje você manuseia o celular com mensagens, hoje você fala no celular. E existe, quando eu falo de estatística, como eu falei, não é o Renato que está falando, são estatísticas que foram feitas, aumenta em 400% a chance de você se envolver em um acidente. Nossa, é muita coisa. Se você está dirigindo normal, você existe, você está sujeito a um acidente. Porém, se você começar a manusear um celular ou você utilizar para falar, aumenta em 400% a chance. Isso são estudos. Então, nesse caso, é questão de prestar atenção. Né? Então, você, como eu sempre falo, você dirigir para você e você também dirigir para o outro. E se o outro também fizer isso, dirigir para ele e também dirigir para o outro, creio eu que essa estatística começa a diminuir. Sim. Tá? Essa daqui de que aponta que 30,8% dos acidentes, falta de atenção. 1/3, né, basicamente. Veja bem. Em seguida, o excesso de velocidade. Que aí é uma regra clara, não tem como discutir muito, né? Dispensa comentários. Você estar utilizando uma via, eu faço o convite para qualquer um, né? Como eu estou dizendo, eu estou aqui para bater um papo, não quero ser taxativo. Eu acabo sendo assim um pouco mais rígido quando eu falo do trânsito, porque eu vivo, né, esse estudo, eu gosto, entendeu? De falar sobre o trânsito, eu quero ser participativo, como estou aqui sendo com vocês, passar para o público sobre o trânsito. Então, às vezes, não é que o Renato está sendo taxativo, mas são situações que nós estamos trazendo aqui, olha, 21,9%. Então, quando eu falo do convite, fica na beira de uma estrada lá, para lá e presta atenção. Quantos veículos vão passar com excesso de velocidade? Não vai longe, pega essa rua aqui que nós temos, que é a João Passo, fica parado na esquina ali, depois você me conta. Então, acho que cada um teria que fazer a sua parte, entendeu? O álcool. A ingestão do álcool já está comprovado, tanto que nós temos uma lei seca hoje, diminuiu bastante, caiu muito depois da promulgação dessa lei seca, mas mesmo assim, o condutor, ele insiste em ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo. Desobediência à sinalização é básico, é parar no pare, prestar atenção lá, a placa de pare. Dar a seta, né? Dar seta, semáforo vermelho, verde, prestar atenção quando ele está amarelo. Se ele está amarelo, já está no momento de você prestar atenção nisso, tá? Entre outras sinalizações.
E a ultrapassagem indevida. Esse também, eu quando estudando isso daqui e vendo matérias de outros canais de comunicação, né, televisão, essa ultrapassagem indevida, eu achava que fosse até um pouco mais, porque é um absurdo de pessoas que fazem imprudência, ultrapassagem. né? Totalmente. E a ultrapassagem indevida, eu vou colocar aqui uma situação, que é ultrapassar pelo lado direito, que é proibido, e muitos ultrapassam, principalmente quando a gente fala de motoqueiros, né? Isso é público, é notório. Então, e o outro que nós falamos aqui, eu posso dizer para você, é a ultrapassagem em linha contínua quando você está numa estrada. Então, Carolina, mais uma vez, eu sendo taxativo, se existe uma faixa de linha contínua falando é proibida a ultrapassagem aqui, não foi lá o bel prazer que alguém chegou lá e falou, vamos riscar esse trecho aqui, esse trecho é proibido ultrapassar. Não, foi feito um estudo, é um estudo de engenharia. Olha, aqui ocorre risco de acidente se ocorrer ultrapassagem. E pode ter certeza que existem placas indicativas disso. Aí ainda vai lá na situação, desobediência à sinalização e você fazendo uma ultrapassagem indevida. Além desses 5 e do celular que a gente citou também, tem algum outro caso que é comum ou é grave que você acha que a gente deveria destacar hoje, dessas imprudências, dessas infrações? Olha, várias situações, né? Vou poder aqui agora lembrar uma exatamente para você do celular da pessoa. Eu estava falando da ultrapassagem, né? Isso me veio na mente agora, que lembrança de estrada, né? Então, pessoas, por exemplo, que vão adentrar ele está numa estrada, ele vai adentrar num sítio do lado esquerdo. Ele não usa o acostamento corretamente. Qual que era a função dele ali quando ele está dirigindo? Parar do lado direito. Fazer aquele retorninho. E atravessar a pista do outro lado, verificar. Então, Carolina, é a lei do Gerson que você falou. É a lei do Gerson, ele está vindo assim, eu vou entrar aqui agora. Dá tempo, ele vai lá, ele dá a seta e entra. Então, Carolina, questões que se a gente parar para pensar, nós podemos dizer assim, é bom senso. Né? Então, muitos podem perguntar assim, seria necessário fazer reciclagem anualmente? Não. Eu tenho certeza absoluta que se você perguntar para um condutor de um veículo quais são as regras, ele sabe. Ele sabe. A única questão é que não se coloca em prática. Não se usa lá, então, parafraseando Nelson Mandela, a questão da educação no trânsito. Eu até ia perguntar, desculpa interromper, né? Inclusive você está com o livrinho aí do CFC, que é a autoescola, que a gente faz lá com 18 anos ou um pouquinho mais. Então, que é o momento que a gente para ver as leis, para ver o que tem que fazer. Então, qual seria o segredo para manter isso fresco na cabeça? Ou, na sua opinião, assim, as pessoas sabem, o que precisaria era o respeito e a educação mesmo. Eu cito sempre o seguinte, que quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Quando você aprende a dirigir, quando você está dirigindo, aquilo você nunca mais esquece, tá? Então, é você colocar em prática. Por quê? E quando muda, vamos dizer assim, mudou alguma coisa, mudou que passou a ser obrigatório o uso de cinto de segurança. Até 1997 não era, né, com a promulgação aqui do Código de Trânsito, não era capacete. Eu, quando era jovem, eu andava de moto sem capacete, não era obrigatório. Então, automaticamente, você passa a saber. Então, você não precisa voltar nessa escola. São feitas campanhas. Isso, perfeitamente, além das campanhas, tá? E hoje, vamos falar na modernidade hoje, que nós temos tudo na palma da mão, através de um celular, pelas redes sociais ou pelos noticiários, então você está sabendo. Se mudou algo, logo você está sabendo. E você citou que você faz parte, você preside nessa comissão de estudos da OAB. Então, falando agora um pouco do trânsito de Botucatu, tem alguma coisa que o pessoal ou reclama mais, ou você vê mais aqui especificamente no nosso caso de Botucatu que acontece? No caso de Botucatu, Carolina, eu posso dizer até com um pouco mais de propriedade, porque eu sou nascido, eu sou criado em Botucatu, vivenciei lá atrás como era o trânsito de Botucatu, como é hoje. O que acontece? Cresceu muito. O volume de carro, nós temos hoje em torno de 150 mil habitantes
e nós temos 100 mil veículos na cidade de Botucatu cadastrados. Então você vê, é uma quantidade muito grande. Botucatu é uma cidade, vamos dizer assim, relativamente antiga. As ruas, quando elas foram feitas, eram ruas estreitas. Então hoje, vamos dizer, a viário da cidade de Botucatu, as ruas, elas se tornaram estreitas, você não consegue se adequar com o volume de carro, né? E isso acabou estrangulando o trânsito de Botucatu. Muita coisa já foram feitas, tá? Os trabalhos foram desenvolvidos com o pessoal da Semutran. Muitos estudos são feitos, inclusive eles sempre convidam nós da OAB, nós participamos desse trabalho, né, junto à Semutran, de estudos, né, como eu falo, a minha comissão, que eu sou coordenador, chama Comissão de Assuntos e Estudos Relacionados ao Trânsito, de um modo geral, e principalmente a cidade de Botucatu, né, onde nós militamos, onde nós vivemos. Aí eles convidam a gente, tanto que está havendo agora uma campanha de redução de acidentes de motos, ruídos, né, poluentes, e nós estamos participando. Então, Botucatu, o que acontece? Um problema sério hoje é que as ruas estão estreitas, então voltando à situação da sua pergunta, as ruas estão estreitas, os carros não conseguem andar em fila dupla. Pego o exemplo aqui de algumas ruas de Botucatu que são mais movimentadas, tanto a João Passo que sobe, a Curuzu que desce, se você pegar Camilo Amazônia, Vital Brasil, Major Mateus, Floriano Peixoto, né? São ruas muito estreitas. E aí fica também aquilo que nós estávamos falando, a educação no trânsito, fica aquela rivalidade entre um motorista e o outro, que ele não quer deixar um passar, o outro não quer deixar passar, e assim por diante, e começa a ter toda essa disputa no trânsito que não é bom nem para um nem para outro. Né? E os ciclistas e os pedestres, alguma recomendação? Como que eles podem contribuir para um trânsito mais seguro, mais educado também? Olha, eu trouxe aqui a minha colinha, né? E aí eu vou até falar um pouco do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala assim, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação reger-se por esse código. Primeiro. Aí ele vem no parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Por que eu fiz questão de ler esse artigo? Está claro aqui, pessoas, veículos e animais. Existe uma legislação que o pedestre pode ser multado. O pedestre que for atravessar uma rua e não atravessar na faixa de pedestre, ele pode ser multado. É que o legislador, ele fez de uma maneira, a lei, só que aquele que vai fiscalizar hoje não se adequou dessa maneira. Então ainda não está vigorando, era para vigorar em março agora desse ano, ainda não vigorou. Mas o pedestre, ele faz parte desse trânsito. Então, para ele fazer parte desse trânsito, ele também tem que colaborar com a educação dele de fazer corretamente. Por exemplo, você vai atravessar na faixa de pedestre. Tá? Então, um respeitando o outro. Outra coisa que nós podemos dizer do pedestre é ele não andar na calçada. Ele tem a calçada para ele andar, ele não andar na rua. Então, ele está isso coisa de interior, né? Já faz bastante. Isso, existe muito, principalmente no nosso caso. Entendeu? O ciclista é a mesma situação. O ciclista, ele não pode andar na contramão. Se uma rua é de uma mão única, ele tem que andar no mesmo fluxo. Ele não pode ver contramão. Para no sinal. Exatamente. O semáforo lá está fechado, ele tem que parar. Né? Ele não pode andar na calçada. Porque a calçada é lugar de quem? Do pedestre. Né? Aí, um conflito que eu brinco muito, e o que aconteceu na cidade de Botucatu, parabenizar até os prefeitos que fizeram as ciclovias na cidade de Botucatu, esse conflito. O pedestre, o lugar dele não é andar na ciclovia, ele tem a calçada para ele. Agora, a bicicleta também não é para andar na calçada, ele tem a ciclovia. Sim, ficou cada um no seu espaço. Mas o que acontece em Botucatu? Eu falo Botucatu onde eu presencio. Eu até brinco, acho que é a única cidade no mundo onde o ciclista anda e o pedestre fica bravo.
que ele está andando na ciclovia. Então, é uma situação que também cabe, com base nesse artigo 1º que eu fiz questão de ler, a responsabilidade do pedestre e a responsabilidade do ciclista. E falando em responsabilidade, também vale lembrar que quem está no trânsito pode verificar como está, né? Por exemplo, se você viu alguém que não tem a carteirinha de deficiente ou de idoso parando no lugar errado, você também pode, de alguma forma, acionar alguma autoridade aí, alguma coisa? Sem sombra de dúvida. Né? É uma situação que eu gostaria de ver, mas muitos não fazem. Né? Muitos não acabam fazendo esse papel fiscalizador, de fiscalizador, né? Perfeita a palavra. Muitos não acabam fazendo, por quê? Para não ter um embate pessoal com a pessoa. Eu gosto de citar alguns exemplos e eu, talvez por esse olhar mais crítico que eu tenho pelo trânsito, parece que eu vejo muita coisa. Ontem eu estava num restaurante almoçando, entrou um rapaz totalmente indignado no restaurante, por quê? Em frente a esse restaurante tem um caminhão, fica um caminhão parado, é constante esse caminhão parado, vendendo frutas, tá? E esse rapaz que acabou adentrando ao restaurante depois que ele estava indignado, ele foi parar o carro dele atrás desse caminhão, local totalmente permitido para estacionar, e o cara do caminhão não deixou. Falou, não, você não vai parar aí, porque se você parar aí, você vai atrapalhar o meu negócio. Né? Bom, por que eu estou contando isso? Para responder a sua pergunta. Esse rapaz estava indignado, na hora ele ligou para a polícia militar, para quê? Para que a polícia fosse lá verificar essa situação desse rapaz que estava ali legislando por causa própria da maneira dele, falando, não, aqui que ninguém para, aqui isso, aquilo, aquele outro. Ele está errado, esse rapaz, ele não pode fazer isso. Então esse acabou tendo um embate ali de ligar. É o exemplo que você está perguntando. Hoje, se você vê um rapaz, vamos dizer, forte, né, com uma saúde assim visível, estacionado numa vaga de idoso, ele desce do carro. Você vai ter coragem de chegar para ele e falar assim, você não pode parar aí. Ele vai te xingar, ele vai te maltratar. Mais uma vez, a educação, né? A educação. Aí você vai ficar nervosa, né? Porque você vai ser maltratado. Enfim, então isso é uma situação em que a população, de um modo geral, acaba não fazendo por causa disso. Né? Aí caberia, então, um efetivo da Polícia Militar, o caso de Botucatu, que é a única que pode multar, autuar, né? Seria a palavra. Ela acaba não tendo um efetivo, desconheço, como eu falo, da parte política disso daí, da parte estrutural para dar conta da políticas cidade, públicas, né? Para dar conta da cidade e em relação a fiscalizar tudo isso. Mas o correto seria, né? Mas voltando como você acabou de falar, tem a questão da educação. A educação não é o local de você parar. Aí eu te pergunto, chega lá e multa. Já aconteceu isso com o prefeito em Botucatu. Ele pediu para que a Polícia Militar fosse mais ostensiva na questão da penalidade. Aí depois a imprensa, de um modo geral, a população, de um modo geral, as redes sociais falam, não, está virando uma indústria da multa. Mas como que vira uma indústria da multa se está ocorrendo a infração ao trânsito? Se ela está ocorrendo, ela tem que ser punida. Então é um negócio assim, quando eu falo umas palavras, é engraçado. É engraçado. Bom, no começo da entrevista você falou que ia dizer algumas coisas que a gente está fazendo errado e às vezes nem sabe, né? Então, claro que a gente já falou algumas coisas, mas para dar um recado final, alguma coisa ainda que ficou faltando, ou algum recado reforçado, né? Alguma última recomendação de segurança para a gente ter um trânsito mais seguro, para a gente deixar para o pessoal de casa? Olha, com base, né, nessa que nós falamos aqui, quando eu falei que nós fazemos algo errado, eu faço, você faz, né, nós atravessamos o local errado. Não é correto, nós não damos a devida seta que tem que... A seta que é tão almejada por muitos falar, né? Existem até brincadeiras de redes sociais que em Botucatu o carro pode vir sem porque ninguém faz. Então, a questão da seta, né? Mas assim, um ponto de partida, e eu acho essencial, é a questão da educação, o respeito ao próximo. E não precisa ir longe. Para nós diminuirmos acidente de trânsito,
Se nós pegarmos com base nesses 5 tópicos que foram principais, né, aqui da Polícia Rodoviária, você falou, eu poderia trazer muitos, né? Esse assunto nosso, ele não vai ser esgotado, né? Nós podemos falar muito sobre isso. Mas se você pegar com base nesses 5 tópicos aqui, primeiro, a questão de você ter atenção ao trânsito. Depois aí, questão das placas, excesso de velocidade, respeitar o excesso de velocidade, né? Gestão de álcool, desobediência, né, a sinalização e as ultrapassagens devidas. Eu acho que nós teríamos um trânsito muito mais seguro a isso. Tá? Renato, obrigada pela entrevista, pela aula de trânsito aqui no Conexão OAB. Agora fica faltando quem assistiu fazer tudo certinho, né, na hora da prática. Esse foi o Conexão OAB falando de leis de trânsito. Esse programa fica na nossa programação por pelo menos um mês, mas você também o encontra no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!